Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Audispod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Muito bem! O estúdio tá cheio, animado, não são palmas falsas, pessoal. Eu paguei um pix para cada um que tá aqui hoje para bater palma para mim. Brincadeira que a gente tá aqui nos bastidores do Terteiro. Sim, tá acontecendo aqui o congresso que une arte e autismo. E eu, que não sou boba nem nada, tô aqui para conversar com os palestrantes. Vai ter muito bate-papo também com os autistas artistas que estão aqui para fazer suas exposições, né? Então, eu estou muito contente, é a segunda vez que eu estou aqui nesse congresso, e eu quero agradecer a quem? Aos patrocinadores que possibilitaram, né, essa parceria, essa vinda aqui, para trazer para vocês conteúdo, muita informação de qualidade, muita informação gratuita. Então, aliás, você que está aí nos assistindo, se você já deu seu joinha, já se inscreveu no canal, não custa nada, minha gente, não custa nada, me dá essa moral. Então, já deixa seu joinha, né, já clica aí, já compartilha esse conteúdo, tá bem? Já dá o seu apoio, assim como os patrocinadores. Então, inclusive, eu estou com a honra de ter ela aqui, já já vocês vão vê-la, né? A Tatiana Serra, uma psicóloga que está aqui junto comigo, tem a clínica dela, Direcional. Vamos conhecer um pouquinho. O Direcional é um centro de saúde em aula. É um espaço de aconchego, de abraço, daquele abraço gostoso que a gente recebe nos melhores momentos da nossa vida. Aqui a gente promove transformações das pessoas com neurodivergências e suas famílias, seja autismo ou outras condições do desenvolvimento. Aqui a gente acolhe, transforma e promove essa integração com a família e com a sociedade. E com as pessoas que aqui também estão. Eu costumo dizer que a gente funciona como uma grande família, onde as famílias trazem as suas fragilidades, as suas fortalezas, e nós, enquanto profissionais, fazemos um misto de transformações para que eles saiam daqui mais empoderados, mais fortes e tenham uma participação plena na sociedade. Muito bem. E assim, gente, a gente sabe que hoje tem um monte de profissionais por aí, né? Cada vez a gente piscou uma clínica de aba, né? Piscou mais uma aparecendo no bueiro, né? E a gente, como pais, a gente fica muito refém, né? A gente fica muito vulnerável. Sempre é muito bom a gente conhecer, se informar de quais são esses profissionais, né? Capacitação, a seriedade, o quão comprometidos eles estão, né? Com as nossas famílias, com as nossas crianças. Então, eu fico muito feliz de poder aqui fazer uma indicação de profissionais sérios, tá bem? E o outro patrocinador que está aqui é da minha terrinha, né? Também fez o acompanhamento do meu filho aí por muito tempo, o GIS. Vamos dar uma olhadinha no Ginásio de Integração Sensorial. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Após uma imersão realizada em 2019 nos Estados Unidos, com grandes referências da terapia ocupacional, me senti motivada a trazer um novo espaço de atendimento em formato de ginásio, que é o GIS. Algumas crianças podem apresentar dificuldades em desempenhar suas tarefas diárias, como usar garfo e faca para se alimentar, abotoar uma camisa, calibrar a força necessária para colorir, ficar sentado em uma cadeira na sala de aula, dentre outras que podem passar desapercebidas por falta de orientações ou informações. Essas crianças crescem sem ter um apoio e um suporte para se desenvolver de maneira completa. O GIS conta com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Equipamentos modernos, terapeutas treinados e capacitados para promover habilidades sensoriais, motoras, socioemocionais em crianças através do brincar. Entender a mente de uma criança neurodivergente pode ser associada a um mundo infinito de possibilidades. Com a metodologia certa, vemos que as dificuldades são oportunidades de aprender mais. GIS, potencializando o futuro do seu filho hoje. E é isso, não deixem de conferir, ao longo do nosso bate-papo vai aparecer aqui para vocês também o QR Code, né, com os dados, para vocês visitarem aí o perfil, conhecer um pouquinho mais dessas clínicas, tá bem? Vamos ao nosso bate-papo
o tema escolhido para juntar esses meus 2 convidados que estão aqui na minha mesa, né? Então, para casar este bate-papo, análise, comportamento e esportes, né? Ele que é um atleta, né? É o galã aqui da nossa comunidade, já vou adiantar aqui para vocês, já esteve aqui no Altispod, ela é a primeira vez que está aqui para o nosso bate-papo hoje, né? E aí a gente pensou, então, como que a gente vai conversar? Assim, dava para unir muitos, né? Muitos assuntos. E a gente escolheu falar sobre o papel do esporte e com uma ênfase na socialização. Porque quando a gente fala em esporte, a gente sempre pensa na parte física, né? E nessa preparação física do indivíduo. Mas a gente esquece, não é pelo menos o primeiro ponto que a gente se atenta do esporte, na questão das habilidades sociais, essa construção de habilidades sociais. Então, para a gente entender um pouquinho dessa relação e desse casamento aí entre aba e esportes, como que isso pode ser combinado, principalmente depois de uma certa idade, né? Ao longo aí das crianças maiores, adolescentes e até na vida adulta. Então, recebam com muito carinho Felipe Nilo, Tatiana Serra, uma salva de palmas, sejam muito bem-vindos! Obrigada! Felipe chegou aqui, assim, veio dirigindo do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, tá varado aqui, de ontem teve o lançamento do seu livro, fala um pouquinho do seu livro aqui pra gente. Eu busquei trazer no livro a importância das artes marciais, né, para pessoas com autismo, né, não apenas crianças, né, a gente precisa abrir muito esse leque, mostrando que a criança cresce, né, ou a criança não faz 12 anos e evapora, né. Então, assim, no livro eu busco trazer práticas das artes marciais para auxiliar o desenvolvimento de pessoas com autismo. E é um livro que eu busquei nesse livro deixar ele no linguajar mais acessível possível. Então, qualquer mãe que pegar para ler vai conseguir ter um entendimento, qualquer profissional vai conseguir ter um entendimento. Então, é um livro que eu consegui, digamos, traduzir da maneira mais acessível possível para o nosso público, né, que carece tanto. Deixa eu pegar aqui, ó. Pessoal, vou mostrar aqui nessa câmera aqui. Aqui, dá para mostrar aí para vocês. Teve, como no prefácio, o Dr. Paulo escrevendo o prefácio, né? Eu vi. Uma grande Isso, referência, né? Pensa Isso honra. pesa muito. Dr. Paulo Liberalesso. E me senti muito honrado por isso, né? Isso mostra a seriedade do nosso trabalho, o comprometimento que nós temos, primeiro, com as famílias e com a comunidade autista, que é o mais importante, né? A gente não perder esse comprometimento nunca com as famílias. Então, eu busquei trazer um pouquinho de história, assim, depoimentos de mães também no livro, para que a gente possa trazer novas possibilidades, né, Mirella? A gente sabe que hoje o acesso às terapias está difícil, não que a arte marcial seja uma terapia, que não é. É um complemento terapêutico, mas pode auxiliar muito, né, nesse complemento terapêutico das nossas crianças. Então, eu acredito que as artes marciais podem, de fato, transformar vidas. Transformar vidas. A Sim. gente já teve um episódio que nós gravamos, pessoal. Então, para vocês que quiserem dar uma olhadinha também ali no canal, depois eu vou pedir para os meninos subirem nos cards, só que chique, assim que fala. Eu não vou nem falar se é aqui ou aqui, porque eu sou a maior perdida. Eles vão subir em algum lugar aqui para vocês clicarem no nosso episódio para assistir. Que eu compartilho também um pouco da minha história, né, com o Arthur, Sim. com meu filho, o quanto esse enfoque na parte motora fez também uma transformação imensa, né, com a gente, e o quanto as pessoas não se atentam a isso da questão da transformação de habilidades sociais mesmo, sempre só mais a parte motora, mas não entendem todo o conjunto que vem com isso, né? Sim. Fala muito da parte motora e da parte comportamental. Não, a luta De vai agressividade. a luta vai trabalhar a disciplina, vai trabalhar o foco, sem sombra de dúvidas, né? Mas só que vai muito além disso, Muito né? além disso, né? A gente traz, hoje mesmo na palestra eu vou trazer alguns artigos científicos, todos eles falam de socialização. De socialização, legal. Então, assim, é bem legal. Acho que no esporte, talvez 99% tem interação social, né? Sim. Tem a participação social, seja na troca de posição, seja no... Eu não sei os nomes dos negócios, hein? O dos golpes, Os também não pensa golpes, isso, também, né, o Tati? nome dos golpes. Tem interação social o tempo inteiro, né? Tem habilidades que às vezes não tá em voga diretamente para o outro, mas é uma habilidade social quando eu tô na relação com o outro. E no esporte
tá na relação com o outro, né? Sim. Principalmente nas artes marciais, né? Tem uma interação ali importante. E aí a gente tá falando de flexibilidade, de controle inibitório, né? Eu preciso inibir algumas respostas para poder conseguir fazer a interação com o outro, né? Dar o golpe certeiro, ou não também pode ser errado. Tem o tempo inteiro ali, né? Então, o controle inibitório está presente, a flexibilidade cognitiva está presente, a tomada de perspectiva está presente, civilidade, enfim, da mais básica habilidade social até a mais complexa, né? E às vezes eu acho que tanto os profissionais quanto às vezes as famílias, acho que a Mirella pode me ajudar a complementar em relação à família, que é como se, não, o esporte agora não precisa agora não, mas às vezes é o pontapé, né, é a virada de chave para o desenvolvimento da pessoa, né, seja ela adolescente, adulto ou criança. E a gente, normalmente quando a gente vai fazer a conta de quantas horas o paciente vai precisar, a gente pondera também quanto tempo ele vai ter na vida dele, sem terapia, sabe, para ser ele. Né? Isso, para ele ser ele. E às vezes o esporte é uma oportunidade para ele ser ele. E ser ele na interação com os outros, né? Perfeito, Tati. Lá no Direcional, que você estava dizendo que você atende crianças, adolescentes e até alguns adultos. Sim. Você tem uma faixa extensa e etária, né, de atendimento. Sim. E eu achei legal até que você dizendo, né, aqui a gente em off falando, muitas vezes o pessoal vai pensar em uma atividade de habilidades sociais, pensa num cinema, enfim, para jovens, mas não pensa muitas vezes no esporte mesmo como essa atividade social, né, de socialização, e que muitas vezes você tem muito mais situações, né, oportuniza muito mais do que no cinema, por exemplo. Exato. Acho que o cinema tem ali a parte inicial e a parte final, porque durante o filme não tem, né? Não, E o bacana é que as artes marciais, elas trazem uma socialização de uma maneira natural. Essa é a grande jogada, né? Que não é aquele algo, tem que socializar. Né? Hoje, as artes marciais, elas têm um poder que eu posso falar que nenhuma outra modalidade tem. Né? Poder de unir pessoas. As artes marciais, elas unem pessoas. Eu dei até um exemplo recente no podcast que eu gravei voltado para artes marciais. Que, por exemplo, você chega num treino de jiu-jitsu, você encontra num treino de jiu-jitsu um advogado treinando junto com um juiz, você chega num treino onde você encontra um comerciante que vai treinar com um funcionário dele, você chega em outro lugar, você vê, igual já aconteceu comigo, de treinar num lugar onde tem um pastor e um macumbeiro que treinam juntos. Aonde você vai ver isso fora do tatame? Sim. Em lugar nenhum. Então, as artes marciais, elas têm esse poder de união e de socialização. Quando a gente traz e aplica para pessoas com autismo, a gente está falando de algo que não é invasivo. Sim. Né? Muitas das vezes a gente fica naquela, tem que socializar, vamos manter o contato visual, olha para mim. Um negócio totalmente forçado. Daí quantas pessoas você não vê que é robotizada? Então a gente precisa quebrar isso. E a prática da arte marcial, ela consegue quebrar isso de uma maneira natural. Porque quem está ali dentro do tatame não quer saber isso, os alunos. Eles não querem saber se você é autista ou não. Eles não querem saber a sua condição financeira. Ninguém quer saber. A gente quer saber de se divertir, de treinar, de poder agregar valores um na vida do outro, né? E isso é muito bacana. Então, assim, você pega uma aula de jiu-jitsu, por exemplo, né? Que é a arte que eu mais domino. Você chega ali, você tem que cumprimentar todo mundo. E é natural. Então, o autista chega e vê um amigo cumprimentando todo mundo. Ele pode vir a copiar essa ação de cumprimentar todo mundo, sem ninguém falar para ele, você tem que cumprimentar. Uhum. Né? E daí, para iniciar a aula, tem que cumprimentar o professor. Daí, na hora do aquecimento, sempre as crianças estão brincando entre si, né, de maneira natural. Daí, vai beber água. Chega a beber água, é um empurrando o outro, brincando. Tudo natural. Então, a gente tem um poder em mãos de socialização fenomenal. Quando eu trago para a fase adulta, então, nossa, para a fase de adolescência nem se fala. É impactante, é transformador. Porque você pega, por exemplo, né, a gente sabe
que existe uma carência muito grande no atendimento De para adultos. adolescentes e adultos, né? Nossa, Parece que faz 12 anos, a clínica fecha, sei lá o que Sim. acontece. não tem mais espaços E- adequados. É e tudo vamos- muito infantilizado, Sim, né, sim. gente? E até a fala no dia a dia, né? Ou às vezes os estímulos material é infantilizado. Você fala, opa, É. mas ele já tem 12, né? Não é É. mais a galinha pintadinha, É. sabe? Então, Exatamente. eu acho que Isso. acontece muito isso. E acho que a gente tem que criar espaços para poder proporcionar esse aprendizado e essa participação, né? Sim. Acho que não é só mais o cinema. Não é só mais a praça de alimentação do shopping. Sim. Tem o parque, tem a biblioteca, tem o tatame, tem as artes marciais, tem tantas outras possibilidades. E precisa ali do empoderamento, tanto do terapeuta, do profissional ou do professor que vai acompanhar, porque quando você vai para uma atividade fora do contexto clínico, tira o terapeuta da zona de conforto, tira o professor da zona de conforto. Muito, Né? nossa. E isso é importante quando a gente trabalha com a população TEA. A gente está o tempo todo saindo da zona Saindo de da conforto. zona de conforto. E para poder proporcionar um bom trabalho e mais oportunidade de ensino e de participação. Eu falo que lá a gente costuma falar das fases da borboleta, né? A gente começa no ovo, né? Que é na fase do ovinho, e vai até quando ela voa, que é a fase adulta, né? Então pode ser que tem paciente que só vai receber alta na fase adulta, tem paciente que pode receber alta antes, e ter paciente que não tem alta, né? Mas enquanto ele está em tratamento, é obrigação minha proporcionar a participação integral dele na comunidade, né? E às vezes como terapeuta, eu que tenho que ir com ele, com a mãe dele, para poder fazer esse ensino, né? Se às vezes vai precisar o terapeuta ir até o tatame em determinado momento, dali passa a bola, leva pro professor, né? E para e pensa também, né? Vamos analisar da perspectiva do indivíduo. A gente pega um indivíduo de 15 anos que está na terapia desde os 3 anos, né? Começou a intervenção precoce com 3, né? São 12 anos dentro de uma sala de terapia. Gente, isso é insuportável. Você Sério acha, mesmo. você acha que ele chega no... Você acha que Não. ele tem... Desculpa a palavra. Você acha que ele tem saco? Não tem saco nenhum. Você Chega. acha Para. que ele tá cansado? Não. São salas pequenas, sabe? E salas, conforme você disse, e muitas vezes infantilizadas. Exato. Tá? Então, lá na minha clínica, por exemplo, eu atendo bebês, eu tenho bebês de 10 meses e eu tenho os adolescentes e adultos. Aí chega os adolescentes, lá, as famílias se divertem, porque assim, eu trato como um adolescente. Chega, eu Exatamente. dou um tapa nas costas. E aí, rapaz, como é que você tá? Cara, eles se sentem respeitados. É. Nossa, mas ele é autista, calma aí, beleza. Antes do autismo existe uma criança, existe um adolescente. O autismo não é o que define o Tem indivíduo. uma pessoa antes, né? Antes do autismo tem uma pessoa. Na adolescência, chega na academia de jiu-jitsu, por exemplo. O que acontece? E aí, rapaz, como é que você tá, moleque? É isso. Então eles precisam ser tratados dessa maneira. Sim, natural, Claro, naturalmente. respeitando a limitação de Sim, cada um, sem sim. sombra de dúvida. Mas deixa os adolescentes, dou tapa, bora, rapaz, vai, pula aí. Eles morrem de rir, eles se sentem respeitados, eles se sentem incluídos de fato. Agora imagina, chega para mim um adolescente de 15 anos, vamos, Vitinho, vamos pular bonitinho com o tio Felipe. Ai, Jesus. Pelo amor que de vergonha, Deus, né? é Não vergonhoso. dá. Vai até evocar problema de comportamento, Para, né? Depois falar a lógico. pessoa tá batendo, tá não sei o quê, É, porque não vamos- aguenta mais não esse tipo de coisa, né? aguenta. É, não dá. Então, assim, a gente Às vezes é um pedido de socorro. um pedido de socorro. Para com isso, eu não sou mais o Vitinho, não. É isso aí, muitas vezes é isso mesmo. Né? Então, assim, hoje a gente consegue, se nós quebrarmos paradigmas, É. quebrar barreiras, né? Porque imagina só você a vida inteira ali com criança e a criança começa a crescer, começa a virar um pré-adolescente, você precisa se modificar também, você precisa se reconstruir como profissional também, Sim, se reconstruir. para poder conseguir abordar esse indivíduo, né? Tem a mudança da forma como a gente fala, a forma como a gente conduz a sessão. Então, às vezes, tá fazendo alguma coisa e fala, pô, cara, isso tá muito chato. Por que você tá fazendo uma chatice isso? Ele, ué, por que ela tá falando assim comigo? Eu falei, porque você é um adolescente, tá chato, você precisa saber que tá chato. É isso. E às vezes ele fala também, hoje você tá muito chata. Putz, você mesmo, hoje eu tô mesmo, hoje não tá muito bom, não acordei muito bem, não tô com... Então, eu acho que ter uma troca natural que é da adolescência, que é da vida adulta. E é desafiador mesmo, né? Isso é desafiador. Eu vejo meu filho desafia muito as pessoas, todos ao redor, no sentido de que ele tem o cognitivo muito grande e ele não tá afim, não quer mais terapia. Ele tá com 7 anos, né?
O Arthur teve alta da clínica em aba com 4 anos e meio. Que bacana. Do intensivão, Tá. tá? A gente vive aba. Então, Eu falo que aba é um estilo de vida, né? exatamente, a gente O vive. tempo Então, inteiro. teve alta da clínica, daquela coisa mais estruturado, era 15 horas estruturado por semana, mais do que eu fazia em casa. Depois fiquei eu como AT dele, Sim. né? E ele ficou com integração sensorial, enfim. Então, hoje, a questão maior que nós temos é a seletividade alimentar do meu filho, que é muito significativa. Então, nós retomamos agora a aba focal em seletividade alimentar, e aí com a ajuda de TO, integração sensorial. E foi muita negociação para conseguir, assim, 3 vezes na semana dele, porque ele não quer em clínica. Por que que eu vou? O pessoal da minha sala não vai. Né? Porque você precisa, você não come como seus amigos. Ele sabe que ele não come como os amiguinhos dele, né? Então, ele não tem a mastigação adequada, né? Ele voltou a comer sólidos tem 1 ano só, então até 6 anos ele estava só na mamadeira, no líquido. Era sempre uma questão, comia escondido dos outros, ele tinha muita vergonha, enfim, toda uma jornada. Mas ele não quer, primeiro, o espaço é legal, é lúdico, também ele não quer brincar com o terapeuta. E aí, as outras crianças têm um comprometimento maior, ele quer brincar com os outros amigos que têm o repertório dele. Sim. Ele fica um pouco brincando, mas, tipo, não tô afim, né? E aí, tudo que apresento pra ele é chato. Mas foi muito chato hoje. Não foi, mas eu preferia estar na minha casa, é desse jeito, entendeu? Sim. Então, o que eu tenho que ele gosta? Ele vai no Kung Fu e ele faz judô. Então, os professores lá me ajudam bastante, assim, eles não têm formação, mas eles... Nossa, tem sido uma salvação na minha vida, Mirella, mas né? você fala, desculpa até te cortar, mas você Não, falou, pode por falar. exemplo, da seletividade alimentar, né? Tem vários casos lá de alunos com seletividade alimentar que depois da prática da arte marcial começaram a melhorar essa questão. Por quê? As artes marciais, elas pregam muito a questão da saúde, Sim, né? Então você pega bons profissionais de artes marciais, eles falam isso no tatame. Quando você pega, por exemplo, assim, vamos lá, família Gracie, né? Os propulsores Sim, do jiu-jitsu. jiu-jitsu no mundo, né? Eles tinham a dieta Gracie, tem a dieta Gracie, né? Tem até livros publicados que falam da dieta Gracie deles, né? Que é a alimentação saudável. E isso é replicado em todos os tatames deles sobre a saúde. Então, assim, eu por exemplo, eu chego na Gracie Barra para treinar, poxa, vamos tomar uma Coca-Cola, depois o pessoal fica revoltado, fala, tá maluco, Felipe? Porque traz muito essa questão da saúde. E hoje, quando a gente aplica essa questão que faz parte da arte marcial, se alimentar bem, que faz parte da arte marcial, comer uma salada, comer um arroz, é uma maneira natural que a criança vai vendo e vai sentindo o desejo de arriscar aquele paladar, né? Não que a criança com seletividade alimentar simplesmente, o professor falou, vai comer. Não vai. Sim. Mas são estímulos que a gente consegue auxiliar, né? Você tá mais aberto para experimentar, né? Para se desafiar, né? Exatamente. Eu tenho um caso de um aluno meu, não foi na arte marcial, foi na psicomotricidade, né? Na minha clínica eu tenho psicomotricidade e esse aluno tinha uma seletividade alimentar, assim, absurda, né? E o nosso psicomotricista, o Rafael, ele criou um futebol de mesa, né? E os botões de futebol de mesa era biscoito, era não sei o quê, e só podia mexer com a língua. Olha. Brincando, e o aluno começou a mexer com a língua, chegou no final, ele comeu uma jujuba. Ninguém quer dar açúcar para criança. Não, mas a gente na seletividade mas a dá qualquer mãe, coisa. Não. Mirella, mas a pode mãe, comer, a mãe pode chorava. Eu tenho certeza. A mãe chorava. Ele nunca comeu um jujuba não que interessa. Eu sonho que meu filho coma bolo, coma isso. sorvete, um brigadeiro. Meu filho nunca, em festinha de aniversário, ele nunca comeu nada de nenhuma festa. Tipo, não... Então, assim, eu quero que ele socialize, não me importa. Sim. A questão nutricional vem, assim, depois. Aí a gente depois vai melhorando a questão nutricional. A gente suplementa hoje já por conta disso, enfim. Então, eu quero, sei lá, se ele quiser comer rapadura, eu vou ficar mega feliz. Sim. Então, eu entendo essa mãe que chorou com a jujuba. Meu filho comeu uma jujuba, eu vou soltar fogos. Não importa. E você imagina. Chorando. E você imagina, assim, daí trazendo, olha que bacana, ele comeu uma jujuba.
certo? Então, assim, ele gostou. Daí, agora, replicando para o que você falou, um exemplo. Daí ele chega no aniversário, vê os amiguinhos, os coleguinhas comendo a jujuba, e ele vai e come a jujuba. Uma jujuba fez com que ele se sentisse parte do meio, com que ele se sentisse pertencido àquele meio, com que ele conseguisse se socializar com o meio. Olha Enquanto isso. que os colegas, vendo também ele se superar, né, nas dificuldades, o quanto também não reforça Sim. o comportamento dele ali de estar comendo uma jujuba. Você falando do exemplo do seu filho de estar chato terapia, uma época eu atendi um cliente, paciente já adolescente, já chegou para mim já adolescente. E ele também não aguentava mais terapia, ele estava um tempo sem, e aí chegou. E aí eu fiz o plano de ensino dele para ele. Aí mostrei para ele tudo que a gente precisava trabalhar para ele poder parar de vir para terapia. Então a meta era ter alta. E aí eu fiz um plano para ele mostrando os comportamentos que a gente precisava desenvolver e quais ambientes tinha que desenvolver, aprender e sustentar, né? Então a gente ficou junto ali por cerca de quase 1 ano e meio. E ele foi se superando e a gente foi diminuindo a carga horária. Então, ele vinha 2 vezes na semana, passou a vir 1 vez, porque ele aprendeu e sustentou comportamentos. Depois de 1 vez, passou a vir 15 dias. Depois disso, mudou a terapeuta. Ele falou, agora vamos trocar a terapeuta para aprender outras coisas. E aí, depois teve alta. Então, o desafio dele era ele alcançar os comportamentos que eram necessários, e todos eles eram de habilidades sociais, né? Tanto no prédio dele, na escola, inclusive nos ambientes públicos e tudo mais. E o meu, assim, falei, zerei o game com ele, foi que a gente foi pro shopping em grupo e participou do cinema. E na vinda a gente veio andando, né? E ele tinha uns comportamentos de sair correndo, não querer ficar no grupo e tal. Ele veio bonitinho, só chegou na porta do prédio e falou, agora eu vou subir de escada. Subiu 9 andares andando, sozinho. Mas aí ele superou desde lá do shopping, controle inibitório, de segurar ali, de ficar no grupo, interagir, trocar, para poder ele ir depois conseguir andar sozinho ou fazer alguma outra coisa assim. Eu penso, por exemplo, num campeonato de artes marciais, por exemplo, né? Ou no próprio treino. Tem os alunos que estão ali no tatame, tem os que estão esperando, né? Tem essa troca. Eu imagino, por exemplo, eu posso ter uma paciente que, de repente, ela não queira estar no tatame, mas ela queira assistir, porque às vezes tem alguns autistas que eles gostam disso, né? Eles não querem tocar a música, mas eles querem assistir alguém tocando. Eu tenho alguns pacientes que são assim. Então, nas artes marciais pode acontecer também, né? Eu tô aqui viajando. Pode, claro que pode. E aí, isso também pode ser um treino, uma experiência social. Então, assim, nós vamos para o tatame, tem os que vão assistir e tem os que vão lutar, os que vão para o tatame. Então, acho que seria um ambiente novo, uma oportunidade nova para levar eles para a socialização, porque às vezes a gente fica muito restrito, né? Fala assim, outro dia o terapeuta falou assim, a gente vai pro cinema. Eu falei, gente, vamos inovar, não quero cinema não. Não aguento mais vamos cinema, fazer outra coisa. Só isso, Só né? isso. Você pega, por Aí exemplo, agora em outubro eles fizeram o projeto da caminhada. Aí vão verdade. fazer uma caminhada com camiseta, aquela coisa toda. Eu falei, que ótimo. Bem, Troca de como é aquele negócio que fala da Copa? Tocha A tocha, vamos fazer troca dessas coisas. Então, assim, muito legal para inserir de outra forma. Essa caminhada voltada, são os adultos que estão organizando, os adultos e os adolescentes. Eles participam da organização e também vão participar ativamente. E Né? você sabe, a gente trazendo, sempre vou trazer para o lado do tatame, óbvio, qual que é a dificuldade da pessoa autista se socializar? Por que muitas das vezes elas não conseguem se socializar? Um exemplo, no intervalo, no recreio da escola. Muitas das vezes pela baixa coordenação motora, pela coordenação motora comprometida, né? Que a gente sabe. Não consegue performar. Não consegue performar, se sente o quê? Ele se sente incapaz ali, incapaz naquele momento. Existe a parte da crueldade das outras crianças. Ele é o lerdinho, ele não consegue acompanhar, deixa ele aí, né? Então, você pega esse indivíduo, coloca ele na prática de arte marcial. A arte marcial trabalha todas as valências do indivíduo, né? Coordenação motora, membros inferiores, superiores, lateralidade, trabalha tudo, né? Esse indivíduo começa a melhorar a coordenação motora dele. Começa a acompanhar o ritmo dos movimentos.
ele vai conseguir se socializar melhor com o grupo dele. Sim. Então, a gente consegue... E isso não sou eu que estou dizendo, são estudos. A gente pega... Tem um estudo recente que fala da aptidão física. Que quando a criança consegue melhorar a aptidão física, o resultado desse estudo mostrou que quando ela tem uma melhora da aptidão física, ela consegue se socializar de uma maneira melhor. Sim. Então, hoje a gente precisa estimular isso. Poxa, vamos fazer uma caminhada, olha que bacana. Uma caminhada numa trilha legal, Sim. sabe? Onde você vê a natureza, a conexão com a natureza é muito importante. Existe essa questão de você estar respirando um ar mais puro, você sair daquele ambiente também, porque muitas das vezes chega numa academia de artes marciais, por exemplo, é um ambiente fechado também. Então saiu da escola, foi ali para 2, 3 horas de clínica e foi para academia, simplesmente fechado, sem luz do sol, sem nada. Pô, vai correr, vai caminhar. Sim. Eu tenho 2 adultos meus que eles têm o prêmio do final do mês comigo, né? Daí um deles, o prêmio, se ele for bem em todas as aulas do mês, o prêmio do final do mês dele é passear de carro comigo. E assim, ele ama carro, daí eu coloco ele no meu carro, a gente vai caminhando na praia, e daí eu viro pra ele, pô, baixa o vidro aí, cara, coloca o braço pra fora, vai, assim, tipo, bem, ele Sente o vento no rosto, isso, né? E o outro meu, a recompensa dele é a gente sair e ir no supermercado. A minha clínica ela fica bem perto do supermercado. A gente vai no supermercado, daí ele compra uma traquinas. Para ele comer uma traquinas. Cara, eu amo traquinas. Fala pra ele que ele é meu parceiro de Eu traquinas. gosto Traquinas da de de morango. morango. Cara, A de traquinas de morango. morango é a melhor bolacha do universo. Mas tá, segue o baile. Então você vê assim, tirei no ambiente Fechado. fechado. Sim. E Ah, inseriu Felipe, na mas isso não é comunidade. luta. Meu amigo, é pra Ah, cantar até coquinho adoro, no mato, né? vai. Me erra. Sempre Ai, me tem erra. uns mimimi chatos. E às vezes, falando como profissional, assim, né, como terapeuta, às vezes a gente vai avaliar e aí fala, tá com déficit nas habilidades sociais. Mas qual é a origem desse déficit? É porque ele é autista. Não. Tem outras origens, não é só porque ele tem o autismo. Porque pode ser uma defasagem motora, ele não consegue fazer os movimentos, logo ele vai se isolar, ele não vai querer brincar com os colegas, não vai querer fazer as atividades. Então a gente precisa olhar a origem, qual é a base da dificuldade de fato, porque aí é isso que você falou, eu vou lá, trabalho as habilidades motoras, fortaleço, e aí então as habilidades sociais melhoram, porque a base do problema social não era a habilidade social em si, ele até sabia, mas ele não tinha condição de fazer. Né? Eu vivenciei isso uma fase com o Arthur, porque eu demorei, como acho que muitas pessoas, para me atentar com a questão motora. Como eu tive o diagnóstico dele muito novinho, então me mandaram para aquela receitinha, né, de aba, fono, TO, aba, fono, TO. Eu até demorei para fono e TO, assim, porque eu não tinha conseguido vaga, fiquei meses na fila de espera, assim, para conseguir fono e TO. Então, eu consegui aba e fui estudar bastante para estimular o Arthur, enfim. Então, tudo que eu fui conseguindo com o Arthur foi com aba em casa ali e também com a ajuda das profissionais, né? E aí, eu fui conseguindo. Então, veio depois a intenção comunicativa, veio a fala, né? E só que aí eu levava o Arthur no parquinho e aí ele ficava assim, mamãe, tô cansado, quero ir embora, mamãe, tô cansado, né? E então, eu ficava assim, poxa, ele já conversava, né, falava um pouquinho, assim, e gostava de estar perto dos amiguinhos, ia próximo, buscava, mas em ambiente externo, de parquinho, né, os espaços grandes, ele se recolhia. E eu tinha a mania de ficar falando que ele era preguiçoso. Eu falo isso pra ele até hoje. Ai, é preguiça, Arthur. A gente mal chegou no lugar. Ainda mais eu que sou ligada no 220, eu sou super ativa, tal, não sei o que, nananã. Não vou nem falar que ela dormiu um pouquinho, tá? Então, tipo assim, aí eu tive que arrumar um Golden pra suprir a minha necessidade de gastar minha energia. Porque os meus 2 autistas em casa não conseguem me acompanhar, entendeu? E aí, eu fui entender, ninguém me falou para me atentar com a parte motora do meu filho, ninguém pontuou para mim os atrasos motores que ele tinha, porque vi um menininho parrudo, né, meu filho, sei lá, tipo, andava, corria, eu falei, não sei, não era nada visualmente, assim, que um olhar leigo se atentasse, mas ele tinha
N questões motoras que ninguém me falou, né? E eu negligenciei isso na época. Eu fiquei muito na questão da fala e socialização dentro dessa minha visão reduzida do que era, né? E aí, quando eu fui me atentar para pensar em esportes, foi quando ele, com 4 anos e meio, porque depois eu consegui vaga na fono, uma vez por semana, depois consegui tinha a questão da seletividade alimentar, todo mundo precisa de integração sensorial. Eu falei, gente, não tem vaga. Precisa de fonos de integração sensorial, de fono de seletividade alimentar. Não tem na minha cidade, não tem ninguém perto, não existe, enfim. Por fim, o Arthur estava com uma carga alta de atividades, e aí eu fiquei com isso. Quando ele teve alta da clínica, com 4 anos e meio, que vagou horário na agendinha dele. Aí eu falei assim, vou atrás de um esporte. E aí que ele entrou no Kung Fu e no Judô. Aí eu vi esse menino desabrochar. Porque a hora que ele começou a ter um condicionamento motor, isso eu leiga também, sem ter me tocado da defasagem motora dele, sabe? E aí os professores foram pontuando pra mim, né? Do tipo, Mirella, tem muito hipotônico, né? O meu filho não conseguia balançar, e porque não tinha força no core. Sim. Então, o Arthur não andava de bicicleta, porque também não tinha força para isso. E aí eu fui entendendo que ele tinha aquela hipermobilidade, hiperflexibilidade, né? Os bracinhos, perninhas, não tem o limite, né? O corpinho vai, que os bracinhos chegam até... Dobra, né? Aí dobra aquela curva tal. E aí que eu fui entendendo tudo. Quando a gente começou a fortalecer aquilo, ele começou a trabalhar... Nossa, aí esse menino ninguém segurava mais ele, porque aí ele ganhou competência motora para acompanhar os amiguinhos no parquinho e tudo mais. Então, não é que ele era o cansado, preguiçoso, é porque ele realmente cansava mesmo. Ele tinha, era muito esforço simplesmente só para se manter. Sentado, e até, né? Ou em pé. Isso, exato. Tudo ele derretia, ele na sala de aula ele derretia. Eu até comecei a achar depois, falei, gente, esse menino também tem TDAH, não é possível. Não sei se tem ainda ou não, né? Mas quando começou a melhorar a parte motora dele, também melhorou muito o foco dele para fazer as atividades, a entrega dele nas tarefinhas, né? Então ele foi derretendo menos, então se mantendo mais nas tarefas, né? Então, olha o quanto o motor impacta em absolutamente tudo. Eu não consigo pensar no desenvolvimento da pessoa com autismo, ou até sem autismo, ou qualquer outro transtorno, sem pensar ele integral, assim. Então, gente, não tem como. Hoje não precisa de físio, amanhã não precisa de... não, deixa que eu vou trabalhar aqui habilidades sociais agora. Então, você pode até não ter o profissional, mas ter não tem o físio, ou não tem o TO, porque está indisponível, enfim... Mas tem uma orientação desse profissional, entendeu? Assim, para completar a atividade. O paciente ele não é um quebra-cabeça que cada um cuida de um pedaço e a mãe que se vira para integrar, sabe? Exato. E aí você volta com aquele autista inteiro para casa, né? Então, assim, tipo assim, cada um viu um negocinho e você volta com aquela criança inteira. Um exemplo aqui no começo, que é isso, é pegar, levar a T ali para ajudar ele a entrar no tatame, porque talvez ele tenha mais confiança na T, que tá mais tempo com ele. Sim. E olhar para T, poxa, tem um kimono aqui, veste o kimono, toma aqui. É quebrar isso, por quê? A partir do momento que eu viro para uma T, poxa, veste o kimono, entra aqui. Cara, ela, opa, como assim, gente? Ele tá me incluindo aqui, que isso? Então, assim, a gente precisa trazer a equipe. Exato. A gente precisa passar por cima do nosso ego, da nossa vaidade, exatamente, porque nenhum profissional é melhor do que o outro. Ambos se completam. Existe o quê? Você pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, Tati. Existem momentos que tal terapia precisa ser o pilar principal. Sim. Né? Então, a gente pega, por exemplo, em algum momento da fase do desenvolvimento do indivíduo, a fonoaudióloga vai ser o pilar principal. Mas os outros pilares vão estar ali, que é a TO,
que é arte marcial, eles vão estar em torno auxiliando, escola. né? Então a gente precisa o quê? Unificação. Mas só que muitas das vezes a vaidade dos profissionais não nossa. permite que Às vezes a a pessoa quer equipe sair com seja a uma medalha, monte. né? Falou, fui eu que fiz Nossa, falar. coisa Então, tosca, ganhei né? a medalha. Eu vou dar um exemplo de fala, né? Eu tive Aí, às um vezes, aluno, te assim, cortando, o menino fala no tatame. E aí, né? E aí? E aí? olha isso. Quem é que fez falar? Eu tive um aluno, ele não era verbal, né? Balbuciava muito pouquinho. E o objetivo das nossas aulas, eu falo que é ser a aula prazerosa. Eu sou daquela filosofia. Tudo que é prazeroso eu aprendo e desenvolvo mais. Uhum. Entendeu? Meu contador me liga, eu fico revoltado. Só traz conta e problema. Mas se você me der um livro, eu vou passar a madrugada lendo. Me gera prazer isso, né? Então a gente precisa trazer algo prazeroso para as crianças. E um dia eu estava dando aula pro Dudu. O Dudu sorrindo no tatame, brincando. Ele não era verbal, brincando tudo. E o pai do Dudu assistindo. De repente, no meio da aula, ele chutou. Oi? Chutou. Cara, ele falou judô. Primeira palavra que ele falou, judô. Dentro do tatame. Gente. Eu comecei a chorar. O pai começou a chorar, uma emoção tão grande, tão... Caraca, o trabalho do Dudu ter falado foi meu? Não. Foi de todos. Foi de todos. Foi da fono que tá lá estimulando. É. Mas eu proporcionei o quê para ele? Um ambiente acolhedor, um ambiente prazeroso, um ambiente onde ele se sentiu o quê? Seguro para se expressar. Exato. Uhum. Então é isso, através do multi. Porque eu sempre estava em contato com essa fono. O que eu posso fazer para estimular a fala dele dentro do tatame? Poxa, arte marcial, estimular a fala? Que loucura é essa, Felipe? Sim, como que a gente aprende a falar? Primeiro, respirando. Se eu não respiro, eu não consigo falar. A arte marcial trabalha aqui o tempo todo, core. Tem que estar fazendo esse fortalecimento. Daqui que eu consigo ter um controle respiratório. Como que eu aprendo a falar? Copiando. Se eu não consigo sustentar o contato visual, eu vou ter maior dificuldade em aprender a copiar a fala. O que a arte marcial trabalha? A gente pega um treino de judô, por exemplo, o tempo todo. Pegada olho no olho, contato. Sem ser invasivo. Olha pra mim. Não. Então, opa, o Dudu precisa disso, vou explorar isso. E ele falou. Foi o trabalho que a fono me orientou. Sim. Então é isso que nós precisamos, trabalhar um multi. E o trabalho em ambiente natural. Vejo que às vezes as pessoas falam aba naturalista, não sei o que, acho que às vezes fica distorcida a mensagem que quer passar, né? Quando a gente fala natural, a gente está falando exatamente do ambiente natural onde as coisas acontecem. Se eu estou num restaurante e coloquei o prato na mesa, qual é a próxima atividade que eu vou fazer naturalmente? Comer. Né? Se a criança não come a comida, vai estar lá o que ela come. Então, qual é o próximo passo? Comer, quando eu estou diante do alimento. Quando eu estou no parque, qual é o comportamento que é evocado ali naquela hora? Caminhar, olhar as árvores, ouvir o barulho do pássaro, sentir o sol na cabeça. Então, naturalmente, essas coisas vão acontecer. Então, onde que a gente pode potencializar as habilidades? Onde elas acontecem. Então, se eu estou dentro da sala de terapia e a maior parte do tempo é ali, eu estou perdendo um monte de oportunidade de ajudar esse meu cliente, né, desse meu paciente. Então, a gente precisa ir para a rua. A gente precisa levar o paciente para aprender no ambiente natural, que é ou no shopping, no tatame, na rua, no parque, na biblioteca. Criar, não tem o ambiente, vamos inventar então, vamos criar esse ambiente. Teve uma época, eu ainda sonho colocar na minha agenda para eu conseguir fazer de novo, que a gente fez a festa do pijama com adolescentes, pré-adolescentes, e é a primeira vez que eles foram dormir fora de casa. Que legal. E aí a gente fez, literalmente, as mães foram embora e eles dormiram com a gente. Então, assim, foi até hoje que eu falo, eu acho que foi a maior contribuição que eu dei em toda a minha carreira foi essa festa do pijama, sem dúvida. Até hoje eu não me superei. Eu tenho um amigão meu, inclusive um dos meus mentores, ele criou na academia dele o treino do Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados, ele dá um treino à noite para as crianças, pro casal poder sair para jantar. Então ele faz um mega treinão, tipo, de 6 às 10 da noite, faz alimentação no tatame, brincadeira. É o Vale Night pros pais no Dia dos Namorados. Nossa, Então, umas assim, bênçãos. Gente, cara, que quando olha. ele me falou isso, eu olhei pra ele, mestre, como que eu não pensei nisso? Tipo, é isso. Inclusive, eu vou copiar ano que vem já. A gente Show de fez bola. uma festa das crianças que
das crianças não, dos pacientes, porque também tinha os adolescentes e tal. E aí a gente começou 10 horas da manhã de um sábado e a obrigação dos pais eles irem fazer alguma coisa. Ninguém podia voltar para casa. E aí alguns se juntaram em grupo, foram fazer churrasco, outros foram para o restaurante, foi uma festa. E eles ficaram com a gente das 10 da manhã até as 4 da tarde. Então almoçaram, tomaram café, enfim. Foi um momento ali de socialização, de aprendizado, e dentro a gente fez um monte de atividade, bola, futebol, um monte de coisa ali dentro, para eles participarem das atividades e os pais poderem sair, né? Aí eu falei para eles, até hoje, ó, tô prometendo ainda aqui no podcast da Mirella, Viu? Vocês vai cobrem ter. da Tati. vai ter a festa do pijama de novo. Vai lá no Instagram, a gente pode mandar direct pra ela, Já. vai no WhatsApp, Ela cobra. É isso entendeu? aí. Se ela não responder, vocês mandam lá no meu, que eu vou Marca lá em a cima gente, dela, marca aí o vamos Felipe. polemizar. Hashtag festa Vamos? do pijama direcional. Assim, eu acho que é isso que potencializa, sabe? Eu acho que isso que deixa a terapia, a aula viva. E você vê o paciente dentro do ambiente onde ele tem que estar, em qualquer lugar que ele tem que estar, mesmo que ele esteja num primeiro momento com apoio, né? E a gente vai apoiando, vai ensinando dentro daquele ambiente, depois ele vai fazendo sozinho. E aí quando você se distancia, que ele voa, né? Que é a última etapa que a gente fala lá no direcional, é o voar, a sala chama voar, que é a última etapa ali, que são os adultos. Então, depois que ele voa, a gente fica do lado de cá, né? Tipo, ele foi meu paciente, ele era meu paciente, eu participei é tão disso, né? prazeroso isso, lá no espaço, né? O trabalho ele se inicia de maneira individualizada, porque no individual que eu vou conseguir de fato olhar as necessidades que essa criança precisa, esse jovem precisa, para preparar ele, para incluir ele, né? Então a gente faz todo esse trabalho, daí depois eu migro para pequenos grupos, né? Eu não trabalho com grandes grupos, eu trabalho com pequenos grupos no meu espaço. Quando eu vejo que o indivíduo, cara, pra que ele tá nesse pequeno grupo aqui? Daí eu chego na família, ó, toma aqui, vai nessa academia aqui. Não, mas você tá dispensando? Eu falei, não, tô dispensando, tô dando alta pra ele, vai lá pra academia regular, né? Ele já pode, já tá apto. Então, nós profissionais precisamos entender uma coisa. Ciclos se iniciam e se encerram. Sim. Muitos profissionais têm dificuldade em encerrar o ciclo. Às vezes, o indivíduo ele já está pronto para ir, deixa voar. Mas só que daí entra, infelizmente, a parte financeira. Não vou dispensar, pô, isso aqui me rende tanto. A gente precisa. Isso é muito comum, gente. É A gente muito precisa triste, mas isso entender é que muito ciclos comum. se iniciam e se encerram. A gente ali, o nosso Entendeu? grupo de mães ali, a gente vive se dando alta. É. A gente vai se dar, porque estão amarrando. Não vai então dar, eu deixa me dou. voar, E tá certo. deixa Se voar. ninguém te Porque deu, tem pega ci- e voa, vai. Tem ciclos que se Voa. encerram. E tem momentos que eu não sou mais necessária com as habilidades, com a terapia que eu tenho para oferecer, ele precisa de outra coisa. Né? Às vezes você não tem mais esse espaço para proporcionar, você vai mandar para o espaço que tem, entendeu? E eu falo, às vezes, não é nem porque aquela criança, o indivíduo tá pronto, mas às vezes, assim, já deu. Aquela relação ali já não estagnou, cara. Não é certo você ficar segurando. Não tá indo mais para lugar Eu tive nenhum. um caso, Isso é errado, eu você tive ficar um caso de um segurando. aluno meu que aconteceu isso. Ficou estagnado. E assim, eu notei, cara, ele não tava sendo legal pra ele Uhum. mais. E eu cheguei na família e falei, olha, não tá mais sendo legal. Mas troca só o professor, coloca outro professor. Eu falei, cara, não é isso, é o espaço, é o tudo, todo. né? Todo. Daí levou, e essa família se tornaram melhores amigos meus pelo fato de ter, ontem, por exemplo, eles estavam no lançamento do meu livro ontem, foram no meu casamento, eles se tornaram próximas, eles Porque Felipe, gratidão isso, por você. é A gente isso. precisa fazer isso, né? Porque quando a gente busca um profissional, a gente não é ninguém não é o salvador da pátria, não é longe isso. disso. É naquele momento ajudar enquanto puder, enquanto as coisas Exato. estiverem acontecendo. E transparência. Transparência, não é para ficar enrolando, empurrando com a barriga. Isso é muito errado. E muita gente faz dessa forma. Muita gente fica empurrando. Eu sempre falo pro pessoal não aceitar. Se as coisas estiverem estagnadas, isso é um sinal de alerta muito grande. Sim. É para haver evolução. Não é para ser a evolução igual do coleguinha, não é para ficar se comparando com os outros, Não, mas comparativo é a pior coisa. exato, é assim, é você, o seu filho, de onde ele estava e para onde ele tá indo. Se não tá evoluindo, porque, cara, é para melhorar.
é para sua vida estar melhor. O gráfico, ele tem que estar subindo. Ele não, Isso. ele não precisa ser- ficar dando isso, pico. exato. Do 0 para 80. Não, né? Mas ele precisa Não, até estar porque subindo. Precisa sair do ele- 0 para É. 1. Até porque ele oscila. Sim. Sim. Às vezes você anda, eu mesmo na seletividade alimentar do meu filho, a gente tá numa crescente desde sempre. A minha crescente é assim, ó, eu dou um passo pra frente, 3 pra trás, depois eu caminho uns 4, aí eu dou mais 2 pra trás, depois eu caminho. Mas assim, quando você vai traçar Mas no uma- final da meta tem que estar positivo. tá né? positivo, Isso é entende? importante. Então é isso, é a gente entender que não é essa ascensão, a gente não tá falando de um desenvolvimento típico. Então não é isso. Se fosse essa linha desse jeito, a gente não tava nesse tanto de Sim, terapia, exatamente. entende? Simplesmente ia acontecer por osmose, que é o que acontece com as Sim. outras crianças. Elas estão dormindo e estão desenvolvendo. Enfim, não é o nosso caso. A gente tem que estar ali estimulando. Mas, no geral, precisa estar melhorando. É. Porque eu até coloquei um corte esses dias falando que às vezes eu vejo as famílias aflitas e falam, mas é que eu não entendo da parte técnica, né? Não entendo. Eu olho o plano de intervenção e eu falo, vocês não têm que entender de técnica nenhuma, só tem que sentir, tua vida tá melhor. Porque se você tá buscando intervenção, tem que estar melhor. Sim. Melhor no sentido assim, tá mais leve, como que tá o dia a dia da tua família em casa? A sua rotina com seu filho ficou melhor, vocês estão conseguindo se entender mais, tá fluindo mais. Isso você não precisa de técnica nenhuma, você não precisa saber nome nenhum de nada, de área científica nenhuma para isso. Tá mais fácil para colocar pro banho, ele tá mais calmo, ele tá mais tranquilo. Tá sentando um pouco mais. Exato, Tá assim, dormindo. dormindo melhor, o tempo de crise diminuiu, né? Na escola, como que tá, questão de agressividade ou não, tipo, isso é questão de sentir. Exato. Se não tá melhor, ou até começou a piorar, ou tá estagnado faz um tempão, cara, tá errado, você tem que se reunir com a equipe, vamos conversar, porque às vezes eu vejo tantas famílias que falam, faz um ano que tá na mesma, pô, Pelo amor de um Deus. ano, cara, não é porque parece que não, mas a gente fica tão engolido na rotina, das né, coisas, que às vezes não percebe o tempo passar. a gente não percebe. E a gente normaliza o difícil. Tipo assim, não sei, deve ser assim. Acho que, sei lá, é assim, não sei, é do autismo, é assim, é pra ser desse jeito, sabe? Isso é como se a gente fosse aceitando, assim, aos poucos, sabe? Eu falo que eu sou minha maior hater, né? Eu não preciso de ninguém, porque eu olho o gráfico da evolução dos pacientes e aí eu já falo que não tá bom. Aqui não tá bom, vamos chamar a família, vamos ver o pedaço que é de cada um, o que é nosso, o que é deles, e temos que arrumar. Se a gente não puder arrumar porque é nossa limitação, a gente vai caçar o lugar que arruma e vai encaminhar a família. Arrumar no sentido de assim, vamos fazer a intervenção acontecer, né? Então, eu acho que não precisa, às vezes, a família notar que estagnou. O profissional percebe que estagnou. Só que ele não é honesto em falar. Exato. Então, assim, olha, aquilo que eu mãezinha, falei, tá pô. estagnado, a gente estagnou aqui. Então, bom, parou de evoluir. Vamos mudar o formato da terapia, vamos dar uma sacudida para ver se a gente resolve. Senão, a gente vai ter que repensar toda a trajetória até aqui. Eu falo isso, se é para ser hater, eu mesmo sou a minha. Assim, ó, não tá legal, ou quando tá bom também, olha, aqui a gente lacrou no norte, como fala lá na Bahia. Então, acho que a gente precisa ter essa honestidade, essa transparência que você falou. Eu não acho, eu não sei como pode ser diferente, né? Eu não consigo imaginar na minha cabeça eu olhar um gráfico de um paciente meu que saiu de 0 para 1 e eu achar que isso tá maravilhoso depois de um ano. Não tá. Desculpa, não tá. Sair de 0 para 1 não, porque a gente tá falando de aba, é uma ciência que potencializa, né? E aí eu tava do 0, fui para 1. E eu tô comemorando? Não, isso não é comemoração. A gente vai ter que rever o que aconteceu aqui. Porque ele tinha que pelo menos ir até o 5, até o 6, até o 7, sabe? Eu acho que a gente tem que entender a potência da ferramenta que a gente trabalha para a gente poder medir e dizer se o nosso trabalho está sendo eficiente ou não e ser honesto com a família. Olha, Mirella, aqui eu não acertei. Então eu vou ter que mudar. A gente vai ter que mudar o caminho. Me dá esse voto pra gente mudar o caminho? Vamos junto? Vamos. Se a família optar por não ir junto, sair para outro lugar, tudo bem também. Eu fui transparente, eu contei para ela, sabe? Eu acho que, como você falou, depois de um ano, falar, puxa, não mudou nada.
o profissional percebe. É óbvio, Ele sabe cara. que não É tá óbvio mudando, que sabe? que percebe. E se a gente não falar, eu falo que o tempo das pessoas com TEA, com desenvolvimento atípico, não é igual ao meu ou seu. Só que o relógio é igual em qualquer lugar do mundo. Se aqui são 3 horas da tarde, lá na Bahia também é 3 horas da tarde. Se hoje é dia 20, amanhã já é 21. Em qualquer lugar do mundo, amanhã é 21. Então, o tempo dele está passando. Se hoje ele tem 5 anos, em qualquer lugar do mundo, amanhã ele vai ter 6. E se ele não aprendeu hoje, com 6 anos vai ficar mais difícil ainda para ele aprender. Então, é a minha obrigação, enquanto ele está comigo, fazer o melhor do meu desenvolvimento, meu trabalho, para fazer esse paciente evoluir. Sim. E se eu não estou conseguindo, eu preciso ser honesta, abrir o gráfico para a mãe e falar aqui, ó, não deu. Vamos ter que pensar outra coisa. Porque o tempo dele, esse 1 ano que ele não evoluiu nada, não volta. Não volta. Não volta. Não é como a gente falar, eu não fiz inglês a minha vida inteira. Sim. Se eu for fazer agora, vou ter dificuldade de aprender? Vou, mas vou aprender. Com muita luta, né? Se eu tivesse feito lá atrás, não seria muito mais fácil no processo de neuroplasticidade lá na infância? Sim. Teria sido muito mais fácil. Pensa uma pessoa com um autismo, que tem diversos atrasos. Se ele não aprendeu na precoce, quando ele chega na adolescência, aquele aprendizado que, sei lá, ele não aprendeu 5 coisas, na adolescência já vira 20. Na fase adulta, 50. Então, se ele não tem mais 20 desafios, agora ele tem 50. E o tempo e a sociedade vai cobrar dele enquanto adulto, não vai cobrar enquanto criança. E essa mãe, esse pai, ele tem também o tempo de vida dele, Sim, exato. né? Se o filho é adulto, os pais já estão idosos, já estão ali perto, já estão na velhice, e naturalmente a gente espera que as mães vão primeiro, os filhos vão depois, né? Que essa mãe não vai existir em algum momento. E aí? Qual foi a minha contribuição para esse profissional? Eu falo que essas coisas são difíceis da gente comentar, da gente falar, mas tem que falar, porque tem que sacudir. Não adianta falar assim, ai, eu tô fazendo aqui 2 horinhas, tá dando certo. Gente, para com isso, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar pela orelha, sabe? Dizer, bora fazer o trabalho de qualidade, ou então sai. Não dá pra... Sai. Então vai fazer outra coisa, porque a vida vai atender uma criança típica, então, porque se ela não aprender agora, amanhã ela às vezes dormiu, aprendeu fazendo, é igual osmose, fotossíntese, enfim. Dormiu, não falava nada, acordou falando bom dia, boa tarde. Vai atender então o típico, deixa as crianças neurodiversas de lado, as pessoas, porque ele demanda e o tempo não volta. É isso mesmo. Não volta, Mi. Então, é isso. Mas esse é um recado, é um desabafo. Desabafo, meio que pito. Toma esse puxão de orelha da Tati, você que tá aí desavisado, entendeu? Né? É isso. Encerra com esse puxão de orelha, aliás, né? Vou até falar aqui, ó, do podcast da Tati, né? Fiz do meu jeito. Fiz do meu jeito. Onde que tá? Tá no YouTube? Tá no YouTube, no Spotify, na Amazon, nas plataformas, também tá nas né? plataformas também de áudio. E tem dia fixo? Tem, toda quinta. Às 8 da noite. Ah lá, pessoal. E daí você tá entrevistando profissionais, familiares? Isso, profissionais, familiares, autistas, pacientes. Aí, pessoal, então fiz do meu jeito, tudo que é jeito. Aí, tá vendo? Se inscrevam também no canal da Tati. Curtem, comentem, sabe? Quanto mais plataformas, mais pessoas falando sobre, mais espaços, né? Dando voz. Porque acho que é só pelo meio da informação que a gente pode combater esse tipo de coisa, né? De maus profissionais, outras famílias que estão ali esperando, achando que é assim mesmo, que estão ali sem energia, né? E no conformismo, ou então que não entenderam, ou que nem imaginam o papel do esporte, por exemplo, e dessas questões motoras todas, como eu lá atrás, que eu não imaginava, eu demorei para intervir nisso. Eu fico tão irritada quando eu vou olhar. É que assim, eu não sou muito de ficar chorando pelo leite derramado, eu sou muito pragmática. Enfim, é o que... Eu vejo lá no canal, ela fala mesmo, passou. Passou, não tem o que fazer, né? Daqui para frente. Então, é isso, é o que é, né? Mas é porque eu fico muito chocada hoje entendendo a importância. Como assim o motor? Não tem como o desenvolvimento estar desassociado do desenvolvimento do motor. Isso é tão, né? Assim, tão sério que a gente pega para ver, a gente tem lá, né, a comorbidade motora, né? Mais de 80% dos indivíduos autistas possuem comorbidade motora.
Isso é tão grave que isso vai virar critério Eu de espero diagnóstico. para ontem, para ver se as Isso pessoas se atentem mais, porque sabe, isso isso vai se virar virar um critério. critério, isso Isso fortalece muito, sim, obriga com que os profissionais exatamente. olhem, né? Tipo, coloca na lupa ali, porque hoje ainda é um pouco mais falado, mas ainda é muito negligenciado, né? negligenciado. Então, ainda não se atentaram o suficiente para isso. Porque assim, vamos lá. Entra no que a gente estava falando, nenhum profissional mais importante do que outro. Mas daí o médico vira para você, mãe, e fala: ó, precisa intensificar a fonoaudióloga. Daí o que você vai fazer? O que é menos importante? É o esporte. Eu vou cortar o esporte para intensificar. E não é. Então, Nossa, mas não é mesmo. Então a gente precisa mostrar que é tão importante quanto. Tão importante quanto, exato. Ponto. Exatamente isso que eu ia dizer. Ainda que você disse que as pesquisas sugerem 80%, né, de incidência de questões motoras no autismo, eu diria, como causuística minha, Mirella de Ser, fontes Mirella, eu desconheço um autista sem questões motoras. Se você tá aí feliz, achando que seu filho saiu dessa, é porque você ainda não percebeu. Aquelas bem otimistas, é que você só ainda não percebeu. O Audipod hoje tá tapa na cara. Pode. Mas é porque, às vezes, são questões, assim como foi do Arthur, que não são tão evidentes. Sim. Mas, ao longo do desenvolvimento ali, você vai perceber que tem impactos. Ou é mais estabanado, não tem aquela propriocepção comprometida, né? Então, assim, o Arthur ainda não identifiquei questões motoras finas, mas a ampla dele, minha nossa. E eu vejo meu marido. Isso do que eu brinquei, que eu precisei ter um golden para satisfazer todo o meu gasto energético, porque o meu marido é um outro cansado, né? Eu falo os dois cansados, mas os dois hipotônicos, muito. Então, é muito engraçado. A gente chega em casa, meu marido e meu filho, os dois imediatamente eles vão pro sofá e os dois eles estão sempre se encostando, Né? Eles sempre estão assim, eles não conseguem ficar igual eu tô aqui. Sustentar. Não sustentam. Meu marido é alto, ele tem 84, 85, então, e ele tá sempre derramando. Então, não era algo que eu me atentava antes disso. E eu achava, ainda falava, mal folgado, gente, mas como vocês são preguiçosos, toda hora achando lugar para se encostar, para deitar, né? Então, e aí, e tá sempre com roxo, sempre estabanado, sempre batendo em porta, em quina, sabe? E aí, todas essas questões motoras, hiperflexibilidade, hipermobilidade. Nunca eu tinha me atentado nisso. E depois que eu me atentei no meu filho, também eu demorei para olhar para o meu marido, que estava ali também do meu lado, né? Então, olha quantas questões. Meu marido tem não sei quantas cirurgias de joelho, de ombro, de pé. Cara, assim, olha tudo isso, né? Então, eu falo que eu falei brincando, mas com fundo de verdade, que é aquele que tá achando que se livrou é porque só não detectou ainda. Mas a incidência que eu penso que tenha de questões motoras no autismo é muito grande mesmo. Sim. Porque às vezes não é essa questão, esse prejuízo tão evidente. Sim. Mas que são nesses pequenos, na performance, como um Exato. todo, entende? Na que performance vai afetar tudo, né? que afeta tudo. A A socialização. Exato. Nessa parte do desenvolvimento da parte motora, até para a gente ver se a criança, o bebezinho, tá desenvolvendo bem ou não, o que a gente olha? Os marcos motores. Então, eles são os primórdios do nosso desenvolvimento, né? É se a gente consegue sustentar, se a gente consegue... Se o bebezinho consegue mamar sem engasgar, sem ter refluxo, tudo isso é parte motora também. E às vezes, alguma coisa no estômago. Às vezes não, às vezes é a postura, a hipotonia, né? Às vezes não está conseguindo comer e mastigar, não é porque ele tem uma seletividade. Às vezes é porque ele tem uma questão motora que dificulta essa deglutição. O meu filho também foi isso. Tem paciente que deglute assim, ó. Aqui isso hipotonia bucomaxilar. E aí ele movimenta o corpo para conseguir deglutir. Isso é uma questão motora, né? E quem vai trabalhar? Esporte, fisioterapeuta, psicomotricista. Não sou eu psicóloga, não, que eu não fiz essa especialização. Não, tô passando pro Felipe aqui. É isso, a gente precisa aprender a olhar. Eu acho que a gente tem que olhar muito também para a questão da fisioterapia. A gente fala muito atividade, mas a criança às vezes precisa de um fisioterapeuta, né?
E ninguém melhor, por exemplo, da Carol Quedas falar de fisioterapia, né? Então, que a gente possa olhar para esse lado também, né? Sim. É importante. E acho que como profissional, a gente tem que conhecer um pouco de cada área para a gente ajudar a mãe a procurar e a saber. Eu não tenho Sim. que ser a físio, mas eu conhecer um pouco dos marcos motores, do que a fisioterapeuta trabalha, eu entender o trabalho dela, ajuda eu a ajudar essa mãe. Esse paciente, porque aí às vezes ela não está na físio, mas eu percebo algumas questões e falo, olha, vamos fazer uma sondagem, uma avaliação com a fisioterapeuta, só para ver o que ela acha, e às vezes vem ali com a carga horária de ter que fazer 4 sessões por semana, né? E às vezes foi uma alteração mínima. Então, eu acho que enquanto profissional, eu falo muito da abordagem transdisciplinar, né? No transdisciplinar, você deixa o seu casaco, né? O seu ego, e você transcende a sua área. Não que eu vou fazer atividades de físio, eu vou entender o papel único da físio para que eu possa contribuir com o trabalho dela e o desenvolvimento do meu paciente. Mas para isso eu tenho que deixar a minha capa de psicóloga suspensa, né? Porque se eu vou olhar para o paciente, mas isso pode ser porque é uma questão emocional. Não, é porque, olha, a mãe não ajudou ele, não sei o quê. Porque na escola o comportamento... Então, se eu não deixar essa capinha suspensa, eu não vou conseguir olhar integralmente. Porque eu fui treinada para olhar a parte comportamental. Sim. Então, em algum momento, eu preciso suspender. Aí, onde a gente fala do trans, eu vou além, né? Então, acho que é muito importante a gente conhecer e beber um pouquinho da fonte de cada área para entender. É isso. Tá certo, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui. Acabou! Ele tem a palestra já, mas vai dar sua pausinha aí pro seu gogó aí, descansar sua voz um pouquinho. Bastante. E vocês que estão aí, já deixem seu joinha, se inscrevam se não se inscreveu ainda. E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.